Muito boa noite, Rádio Onda Livre, programa Ao Sabor do Vento. Hoje é uma edição especial. Temos connosco um representante da Associação Napoleónica Portuguesa para falarmos das invasões francesas e da sua reconstituição histórica. Voltamos dentro de breves instantes para darmos início a esta conversa. Até já, fiquem bem. Ora bem, estamos a ouvir uma música chamada Os Cavaleiros do Rei, que curiosamente foi composta por um cidadão de Bragança, pelo capitão António Piedade Vaz, natural de Bragança. Este senhor iniciou sua carreira militar na Ilha da Terceira como chefe da banda militar que havia lá e continuou a viver depois da reforma. Espero que tenham gostado. Vamos então começar a nossa conversa com o Sr. Tenente-Coronel Álvaro Loures Pires, macedense. Ora bem, o Sr. Tenente-Coronel começou a sua carreira militar no longínquo ano de 1969. Fez uma comissão de serviço na Guiné, regressou, fim da sua comissão, foi colocado na Escola Prática de Infantaria e daí para cá teve várias colocações até passar à reforma. Entre outras, podemos salientar que foi ajudante de campo do chefe do Estado-Maior do Exército, ajudante de campo do general vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi subdiretor do Museu Militar de Lisboa, adjunto do chefe de gabinete do general-diretor de História e Cultura Militares. Esteve na direção de Serviço das Forças de Segurança de Macau, no Museu Militar, como já disse, na direção de História e Cultura Militares. Tem várias condecorações e vários louvores. Para além da vida militar, o Sr. Tenente-Coronel, mas hoje vamos tratá-lo por Alferes, o Sr. Alferes, do Batalhão de Caçadores 6, ao serviço do Príncipe Regente Dom João. E vai ser nessa qualidade que vamos conversar com ele, mas antes de começarmos a falar sobre este tema tão interessante que são as recriações históricas, temos também de dizer mais qualquer coisa. O senhor, agora Tenente-Coronel, esteve ligado também à direção do Núcleo de Lisboa da Liga dos Combatentes, está ligado a um clube de Alfa Romeo chamado Bichione, que é uma das suas paixões, e tem muitas mais outras coisas que nós daqui a um bocadinho iremos conversar também sobre isso, depois de terminarmos este tema tão interessante. Bem, vamos começar. Zé Madeira, queres arrancar com a primeira pergunta? Ok, primeiro de tudo, boa noite ao nosso convidado. Para que não haja confusões, eu vou pedir ao Sr. Tenente-Coronel, porque é que ele, quando entrou aqui, era Sr. Tenente-Coronel, e para a tua conversa, neste momento é o Sr. Alferes. Exatamente. Isto em relação à Associação Napoleónica, não é? Ora, boa noite a todos, boa noite aos seus ouvintes. Isto não é despromoção nenhuma. Não. Okay. Não. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Onda Livre este convite para a divulgação da Associação Napoleónica. O meu muito obrigado
e o agora ser de alferes. Quer dizer que eu sou, desde que passei à reforma, em 2011, que sou um associado da Associação Napoleónica Portuguesa. Sou alferes do Batalhão de Caçadores 6, tenho um uniforme do Batalhão de Caçadores 6 de acordo com o plano de uniformes de 1808, e assim sou alferes do Batalhão de Caçadores 6. Que não tem nada a ver com a graduação no Exército Português. Nada, absolutamente nada. Ok. Sr. Tenente, prefere o Sr. Tenente Coronel ou o Sr. Alferes? O que quiserem. Vamos começar por dar uma ideia do que é a Associação Napoleónica, antes da portuguesa, a Associação Napoleónica só. Portanto, a Associação Napoleónica, há várias associações napoleónicas. Exato. A portuguesa, a espanhola, a francesa, a inglesa, a italiana, a polaca. E em 2003, julgo eu, foi criada a Associação Napoleónica Portuguesa, porque houve o engenheiro Faria Silva, que é o atual presidente da Associação Napoleónica Portuguesa, e mais outros amigos foram à Corunha assistir a uma recriação histórica da retirada do exército inglês para em 1807 ou 8, me parece, que era comandado pelo general Sir John Moore, que morreu nessa retirada. E havia vários representantes de vários países, e Portugal não havia ninguém. Portanto, esse foi o mote para a criação da nossa Associação Napoleónica Portuguesa. E o que é a Associação Napoleónica Portuguesa? É uma associação sem fins lucrativos que fazemos, onde os seus associados são elementos de pessoas das mais variadas profissões e que têm um gosto comum, que é a história militar de Portugal. Porque, se repararem bem, as invasões francesas, quando nós éramos novos e estudávamos a história de Portugal, as invasões francesas eram um tema quase tabu, que praticamente não se falava nele. E, na realidade, as invasões francesas, que para mim têm outro nome que eu gosto mais, que é a chamada Guerra Peninsular, porque não foi só a invasão de Portugal, mas foi o combate de Portugal com o exército anglo-luso, do qual Portugal fazia parte, que foi até Toulouse, até a Batalha de Toulouse, que foi a última batalha em que Portugal entrou, em 1814, em abril de 1814. Portanto, é um período rico, muito rico da história militar portuguesa, porque tivemos um exército que foi desfeito, primeiro pelo Junot, os oficiais do exército, em 1807, acompanharam a grande maioria dos oficiais do exército, acompanhou o príncipe regente na sua ida para o Brasil, que foi uma maneira inteligente de Portugal não cair sob o jugo francês, porque os franceses, sob o comando de Junot, chegaram a Lisboa, mas não aprisionaram o rei, coisa que não aconteceu em Espanha, que o rei foi preso e a Espanha ficou sobre o jugo napoleónico. Portanto, esta é uma versão muito curta daquilo que se passou. A seguir, Junot, depois de entrar em Portugal, desfez o exército português. Os poucos elementos que cá continuavam, os melhores foram recrutados para a Legião Portuguesa, que combatia ao lado de Napoleão, e todos os outros foram passados à disponibilidade. Soldados, oficiais, sargentos foram passados à disponibilidade. A partir de 1808, com o Ministro da Guerra, Dom Miguel Pereira Forjás, dá-se a reorganização do Exército Português, que será posto à prova, primeiro, já durante a terceira invasão francesa, com o combate do Coa, em que a divisão de ligeira, comandada pelo general Crawford, entra em combate no Coa, na ponte do Coa. Nessa divisão ligeira fazia parte o 1º e 3º Batalhão de Caçadores, que foi, portanto, a primeira experiência de combate, o primeiro teste de combate ao soldado português. Depois, o grande teste dá-se na Batalha do Bussaco, onde o exército português, recém-formado, se cobriu de glória, e não posso deixar de salientar a carga de um regimento de infantaria
no contra-ataque, na carga feita por esse regimento que estava no Moinho de Sula, que perseguiu os franceses em costa abaixo do Bussaco. Ora bem, quando nós falamos das invasões francesas e da sua reconstituição histórica, Portugal teve de facto ações de combate muito intensas em Portugal. E algumas dessas ações de combate são recriadas com grande brilhantismo. As pessoas interrogam-se como é que é possível fazer estas recriações, porque isto tem um custo. Há aqui muito voluntarismo e muito, digamos, chamado amor à camisola, não é? Exatamente. Cá em Portugal, creio que as mais importantes recriações são as da cidade de Almeida e Bussaco, não é? Bom, nós temos todos os anos a recriação de Almeida, do Cerco de Almeida, em que vêm recriadores de toda a Europa. Nós, no próximo fim de semana, iremos fazer uma escola do soldado em Almeida. O que é esta escola do soldado? Para depois de quase um ano de inatividade, voltarmos às lides da tropa, entre aspas, e fazemos ordem unida, fazemos tiro com mosquetes, com peças de artilharia e, portanto, vamos reavivar tudo aquilo que é preciso saber para se fazerem recriações, porque nós utilizamos todas as técnicas de combate e táticas que eram utilizadas na altura, na altura do século XIX, princípios do século XIX. Portanto, vêm recriadores de toda a Europa, principalmente de França e de Espanha. Eu estive numa recriação histórica da Batalha de Vitória o ano passado, nos 201 anos da Batalha de Vitória, em que tínhamos um contingente polaco de quase 100 homens e mulheres. E o curioso é que estes recriadores eram quase todos oficiais, sargentos e cadetes da Academia Militar Polaca. Portanto, para fazermos uma recriação é preciso, primeiro, gostar de história. Segundo, e particularmente esta segunda parte para mim é importante, gostar da história militar de Portugal, que é uma história extremamente rica. E terceiro, ter o seu uniforme. É claro que nesta coisa das recriações há principalmente vontade dos recriadores que a título precário fazem estas recriações. A única coisa que nós pedimos quando é pedida à Associação Napoleónica para fazer uma recriação, só pedimos alimentação e alojamento. Não pedimos absolutamente mais nada. Os transportes são por nossa conta. Portanto, isto é para nós gastarmos dinheiro, não para receber dinheiro. Portanto, e contrariamente ao que muitas pessoas pensam, uma recriação histórica não é um grupo de teatro. Porque, por exemplo, o ano passado, na recriação de Almeida, estavam cerca de 400 recriadores. Ora, uma companhia de teatro muito grande com 400 recriadores. Mas, Sr. Curado, eu penso que não estarei errado ao afirmar que em algumas reconstituições, mesmo a comida é por vossa conta. Algumas Algumas vezes portanto, eu recordo-me, por exemplo, tudo por vossa conta mesmo. A primeira recriação histórica em que eu participei, e já agora, a título de curiosidade, quando eu me vi naquela situação, e já agora, para ser franco, esta situação é bem pior que a outra. A situação em que eu estou agora é bem pior que a outra. A primeira que tu tiveste foi em Salamanca, não foi? Foi na Batalha de Los Arapiles. Eu lembrei-me da minha comissão na Guiné, em que disse assim para comigo: abençoado seja Deus, quer dizer, que nós na Guiné, sempre que ouvimos qualquer coisa, tirámos logo para o chão. Aqui não, é peito às balas feito, porque eram técnicas de combate totalmente diferentes. A infantaria de linha combatia em linha, portanto, os homens encostados uns aos outros. Isto porquê? Porque
os mosquetes eram armas de alma lisa, não eram, o cano não era estreado, portanto, a bala, o chumbo, quando batia, se batesse em cima, na ponta do cano, na parte superior, ia para baixo. Se batesse do lado esquerdo, ia para a direita. Portanto, não era uma arma precisa. Enquanto que, por exemplo, os caçadores combatiam numa ordem dispersa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que combatiam equipes de 2, à frente da infantaria de linha, já tinham uma arma estreada, portanto, muito mais precisa e com muito maior alcance, enquanto que o mosquete, e já agora, os que fizeram o serviço militar sabem aquela coisa que se dizia do infante, portanto, o homem de infantaria é o único combatente que vê o branco dos olhos do inimigo, portanto, vem desta altura, em que o alcance dos mosquetes era da ordem dos 50 a 60 metros, pouco mais, em que se dizia ao soldado: só se dispara quando vires o branco dos olhos do inimigo. Portanto, o caçador, que está armado com uma carabina Baker de cano estreado, tem uma precisão muito boa e um alcance que poderá ir aos 200 metros. Portanto, a finalidade do caçador era ir desgastando as linhas inimigas, principalmente abatendo oficiais e sargentos, porque naquela altura o soldado não sabia o que havia de fazer se o comandante fosse morto. Ficavam baralhados. Ou se fosse morto ou ferido, ficavam baralhados, não sabia o que haviam de fazer. Portanto, o caçador tem por principal missão desgastar o inimigo e fazer com que ele fique um bocado desnorteado. Portanto, e vai recuando conforme a infantaria de linha inimiga vai avançando. Ao chegar à infantaria de linha nossa, de combate como infantaria de linha. Muito bem, vamos fazer uma ligeira pausa, vamos voltar à conversa e vamos falar sobre as técnicas de combate da altura. E vamos falar, muito por alto, porque nós não somos aqui um compêndio. Nós estamos aqui a transmitir uma informação e a incentivar as pessoas a irem assistir a este tipo de recriações históricas, porque digo-vos, meus caros ouvintes, que vale a pena ver. Eu posso confirmar, já assistimos a 2, sim, pelo menos eu, sim. E é realmente fabuloso. É fantástico. Não imagina o empenho daquela gente a viver às condições da época durante o período em que é feita a recriação, que não é um dia, não são umas horas. E, portanto, aconselho-vos a irem ver quando tiverem oportunidade. Vamos voltar dentro de 2 ou 3 minutos e vamos continuar a conversa sobre este tema tão interessante. Até já, e vamos continuar com música militar para fazer jus ao tema de hoje. Até já.
Muito boa noite, mais uma vez, 21 horas, 24 minutos e 19 segundos. Está com a Rádio Onda Livre em 87.7, 106.0 e também na internet ondalivrefm.net e a nossa página no Facebook Ao Sabor do Vento. Se só agora se juntou a nós, muito bem-vindo. Estamos a falar sobre as invasões francesas e a sua recriação histórica em Portugal, a cargo da Associação Napoleónica Portuguesa e do seu representante aqui esta noite, Tenente-Coronel Álvaro Urso Pires, hoje alferes do Batalhão de Caçadores 6, ao serviço do Príncipe Dom João, regente do Reino, à altura das invasões francesas. Bem, estávamos a falar dos combates. Temos espadas, temos lanças, temos mosquetes, temos canhões. Tudo isso são... E temos cavalaria. E temos cavalaria, exatamente. E por sinal que são lindos exemplares que eu fiquei de olhos em bico, não é? Quer em Almeida, quer em Salamanca, quando lá estive das duas vezes. Portanto, todas estas armas são réplicas. Ou há armas verdadeiras da época? A maioria das armas são réplicas. Embora haja pessoas que têm armas que são verdadeiras. São autênticas obras de arte essas armas. Por exemplo, para lhes dar uma ideia do valor dessas armas, uma carabina Baker, que era a arma que equipava o caçador, tudo isto são armas de carregar pela boca, como devem calcular, hoje é vendida por 11.000 libras. Uau! 11.000 libras. Eu também conheço alguém que tem não sei se chama espadachim, espadachote, verdadeira. Também conheces? Conheço. A infantaria de linha está equipada com um mosquete, também de carregar pela boca, a Brown Bess, que era uma carabina inglesa que foi fornecida a Portugal quando o exército português foi portanto, levantado graças ao Ministro da Guerra, Dom Miguel Pereira Forjás, que deu o comando do exército português ao Marshal Beresford, marshal inglês que veio para Portugal para, efetivamente, levantar o exército português. E, como disse há pouco, foi na Batalha do Bussaco que foi posto verdadeiramente à prova o valor do exército português. E o valor do exército português era tão bom que na Batalha de Waterloo o general Wellington, Sir Arthur Wellesley, mais tarde conhecido por Duque de Wellington, numa altura em que os franceses estavam na mão de cima na Batalha de Waterloo, ele teve este desabafo: que falta me fazem os meus galos de combate. E esses galos de combate eram os caçadores portugueses. Isso é um elogio, meu Deus. Meu Deus. É verdade. Sobre as recriações históricas, nós fazemos com todas as técnicas de combate e táticas da altura. Como já disse, a infantaria combatia em linha e os caçadores em ordem dispersa. O que é o combate em linha? O combate em linha é uma formação do pelotão ou da companhia ou do batalhão, os homens lado a lado, com os ombros encostados uns aos outros, praticamente quase colados uns aos outros, em que, por exemplo, numa situação real, a primeira linha era mandada a ajoelhar e fazia fogo. E enquanto a primeira linha, depois de lhe ser dada a ordem de carregar, a segunda linha fazia fogo e vice-versa. Continuavam sempre, enquanto uns fazem fogo, os outros vão carregando. Um bom atirador, nesta época, um bom atirador conseguia fazer 3 tiros por minuto. Eles nunca recarregavam sem ordem de recarregar. Sem ordem de recarregar ninguém. Portanto, era necessária a ordem do comandante, chamemos-lhe assim. O comandante de pelotão recarregar é que dava as ordens todas. Os sargentos do pelotão tinham por missão evitar que o soldado fugisse da frente de combate. Como se diz hoje em dia, até estás de Diogo.
Exatamente. Portanto, tudo isto era feito à ordem do oficial. As ordens eram, por exemplo, carregar. Depois de carregado era preparar, os homens levavam a arma ao ombro. E depois a voz de fogo, todos disparavam ao mesmo tempo. Voltando só à questão da recriação, em que disse que, vamos dizer assim, o armamento são réplicas, mas o barulho é autêntico. O barulho é autêntico, é tudo com pólvora seca. Eu estou a falar nisso porque eu estive lá, como disse há bocado, estive lá 2 vezes e fiquei meio surdo. O barulho é autêntico. O barulho é autêntico, exatamente. Okay. E uma coisa interessante, que já agora que me esqueci de falar, todas as vezes que a infantaria era atacada pela cavalaria, forma o quadrado, onde o porta-bandeira, por exemplo, e o oficial vão para o centro do quadrado. Nunca ficam fora do quadrado, porque a missão dos soldados é evitar portanto, responder ao ataque da cavalaria e, ao mesmo tempo, defender o oficial e o porta-bandeira. E o porta-bandeira é por alguma razão especial? A bandeira é o símbolo. Por causa do simbolismo, era isso que eu queria que o Exatamente. dissesse. Ora bem, são 21 horas e 30 minutos e 36 segundos, uma pequena pausa para os nossos compromissos publicitários. Voltamos em seguida. Até já. Fiquem aí connosco. Este também já. A tua música, a tua rádio. 21 horas, 33 minutos e 47 segundos. Esta é a Rádio Onda Livre e este é o programa Ao Sabor do Vento. Bem-vindos, aqueles que só agora se juntaram a nós. Estamos a falar das reconstituições históricas das invasões francesas. Estamos com o Sr. Tenente-Coronel Álvaro Luz Pires, membro da Associação Napoleónica Portuguesa. Estávamos a falar das táticas militares. Mas agora vamos mudar um bocadinho. Como isto é um programa ao sabor do vento, como costuma dizer o Zé Madeira de vez em quando, vamos voltar atrás. Tu disseste há um bocado que uma das condições para participar nisto, para além da vontade, do querer saber e do gostar da história, do gostar da cultura militar portuguesa, também é preciso ter farda. Eu li que foram feitos vários estudos em relação aos fardamentos da época e que foi contratado um estilista também para fazer estas fardas, não é? E que a própria escolha dos materiais obedeceu a vários critérios de escolha, não é? Sim, é verdade, obedeceu a vários critérios, principalmente para ser o mais próximo os tecidos serem o mais próximos daqueles que se usavam na altura. Por exemplo, eu não sei o nome técnico a farda dos caçadores é castanha e não sei que tipo de pano é que tecido é que era utilizado. O nome, não sei. Por exemplo, a farda do oficial, embora seja também castanha, é de um tecido mais fino do que a do soldado. Portanto, mas é fácil saber que tipo como eram os uniformes da altura, porque em Lisboa, no Arquivo Histórico Militar, existem o regulamento de uniformes daquela época, é só uma questão de consultar. E foi isso que os elementos da Associação Napoleónica fizeram. Portanto, todos os uniformes são feitos rigorosamente como eram na altura da Guerra Peninsular. Vamos lá ver, para as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos, grosso modo, um fardamento irá até que valor? Digamos, Bem, de um soldado, ou de um sargento, ou de um oficial? Eu só posso falar do meu. O meu estará quase pela volta dos 2.000 euros. Como? 2.000 euros. O tecido, as barquetinas, os dragões, as dragonas, não? A charlateira, que são as insígnias do oficial, as botas, a espada, o sabre,
Tudo, o talabarte, todo o equipamento estará à volta quase dos 2.000 euros. O equipamento de Alferes. De Alferes. Que faria o equipamento É igual, É igual? A única coisa que muda são as insígnias portanto, as charlateiras, em que, por exemplo, a de Alferes e Tenente é igual, enquanto a de Alferes tem, a charlateira tem uma com franjas que fica do lado esquerdo, a do lado direito não tem franjas, a do Tenente as franjas passam para o lado direito e a sem franjas para o lado esquerdo. Estamos a falar dos anos de 1810. 1810. Isto para quem esteja na tropa ou que tenha estado recentemente não confundir essas coisas. Sim, estamos a falar em 1810, não é? O regulamento de uniformes de 1806 e 1810. Ok. Eu ia para lhe fazer outra pergunta. Quando não conseguem de imediato, não sei se é assim que se poderá chamar, o tecido para fazer o fardamento, isso vem de algum lado? Ou... Não, encontra-se facilmente. Encontra-se facilmente. Os tecidos encontra-se facilmente. Portanto, é uma coisa vulgarizada cá. É. Ok. O que é a Saragossa? A Saragossa é o tecido. É o tecido? É o tecido da farda do soldado. É que... O soldado caçador Sim. e o que é a castanha. Sim. A infantaria era azul. Exatamente. A do Sr. Alferes é de... Tem uma mistura de lã com cachemira. Com cachemira. Isto só para os nossos ouvintes ficarem a fazer a ideia de que até no equipamento era necessário obedecer a determinadas normas, não é? Hoje em dia deve ser para aqui ou coisa dessas. Não sei. Eduardo. É engraçado é que eu estou a ler aqui uma coisa, em que um texto da Associação Napoleónica Portuguesa, em que diz que um correeiro aposentado manufaturou as patronas e os cintos, Sim. tendo sido as fivelas fundidas a partir de um original. Exatamente. O que são patronas? A patrona era a bolsa onde o soldado levava as missivas. Não, as munições. As munições. Era a chamada patrona. Uma bolsa em couro que vai presa ao talabarte. Tem um talabarte. Portanto, eles têm o talabarte onde vai a baioneta e tem um talabarte que cruza onde vai a patrona. Onde é suspensa a patrona. Sr. Alferes ou Tenente Coronel? Como quiser. Como quiser. Eu estou a vê-lo fazer aqui os gestos e, portanto, estou a chegar à conclusão que os talabartes são cintos. São cintos que são apoiados no ombro. No ombro. Pronto. É que as pessoas têm de saber o que é um talabarte. Eu, pelo gesto, chego à conclusão que será uma espécie de cinto. Exato. Os nossos ouvintes que têm acesso à nossa página no Facebook podem consultar a página, que estão lá algumas fotos publicadas já da recriação histórica na cidade de Almeida. E eu daqui por instantes vou na nossa página partilhar um pequeno vídeo referente à recriação histórica da Batalha de Los Arpiles, não é verdade? Arapiles, em Salamanca. Onde o exército português se cobriu de glória. Exatamente. Vejam, porque esse pequeno vídeo feito a partir de fotos está bastante interessante e podem ver com algum detalhe os fardamentos dos vários grupos em presença naquela recriação histórica, para além dos portugueses, os franceses, os espanhóis, os ingleses, os escoceses também, não é? Também estavam, exatamente. Os escoceses que é infantaria. Que eu vou partilhar dentro de alguns instantes convosco. E se alguém conseguir identificar o ex-alferes, atual tenente-coronel, pode fazer comentários na nossa página. Pode. Aliás, a primeira fotografia que eu coloquei hoje na nossa página é uma fotografia do Sr. Alferes na recriação histórica de Almeida. Como é que o atual tenente-coronel Urso Pires se poderia ter chamado como Alferes? Em 1810 já veio Urso Pires, devia ser pai Urso, é Pires, uma coisa desse género, não sei. Mas se quiserem, para os seus ouvintes, se quiserem um dia assistir a uma recriação histórica, aconselho-os a guardarem o último fim de semana de agosto
para a recriação histórica do Cerco de Almeida. Acho que é 28, 29 e 30 de agosto, onde no dia 29, sábado, há o acampamento histórico, que está aberto ao público. À noite, uma recriação dentro da muralha de Almeida e uma recriação também no domingo de manhã dentro da Vila de Almeida. Eu tive o privilégio de já assistir ao espetáculo desses, assim como a Arapiles, não é? Los Arapiles. E aconselho vivamente a quem tiver a oportunidade que não deixe de ir visitar. De facto, é algo de muito interessante que merece a pena ver. E garanto-vos que quando olham para aquelas pessoas que estão ali passar 2, 3 dias a custas próprias e reparem nas expressões deles, o realismo com que desempenham as suas missões no campo de batalha é fantástico. E há uma coisa que é interessante, que eu fiquei assim espantado quando me foi apresentado um senhor em Salamanca que vinha saber que era professor da Faculdade de Letras de Lisboa e o papel dele nesta reconstituição era de soldado, mas a paixão dele... Soldado do Batalhão de Caçadores 6. A paixão do senhor tocou-me profundamente. E eu agora quero ainda aqui salientar outra coisa que através da rádio por enquanto ainda não se pode transmitir. É que inclusivamente o cheiro é muito interessante. Estou a imaginar aquele ambiente todo com os cozinhados, os cavalos, o feno, a erva, aquilo tudo misturado é muito, muito engraçado. Ora bem, nós estamos na ponta final do nosso programa, mas há aqui um tema que eu gostaria de falar, porque é muito importante e que aquilo que vos vai ser contado aqui mostra bem a importância que estas recriações históricas têm, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro. Vamos falar da comemoração da Batalha de Waterloo, este ano, em junho, em Waterloo. E de um senhor muito conhecido a nível mundial, que quando for dito o nome, vão ficar a saber porque é que eu disse que é da máxima importância. Álvaro, fala-nos da recriação histórica do Waterloo deste ano. Bom, Waterloo este ano comemoram-se os 200 anos da Batalha de Waterloo. Como sabem, foi a última grande batalha do exército aliado contra Napoleão. E foi uma batalha altamente mortífera que acabou com a vitória do exército aliado do Duque do Wellington. O exército aliado comandado por Lord Sir Arthur Wellesley. Bem, para este ano, como são os 200 anos, vai ser uma recriação fantástica. Portugal, por si, Portugal não participa, porque, como disse anteriormente, a última batalha em que Portugal, o exército português, combateu foi na Batalha de Toulouse em 1814. Isto foi em 1815, portanto, e daí o desabafo do Wellington de dizer que os seus galos de combate lhe faziam muita falta. Efetivamente, Portugal não esteve lá. Embora haja recriadores nossos que estão a planear ir à Itália, à Bélgica, a Waterloo. Portanto, isto, pelo que eu sei, e dada a grandiosidade, que serão 100 peças de artilharia, 300 cavalos e cerca de 10 mil recriadores, vai ser aproveitado por um senhor cineasta de nome Steven Spielberg para fazer um filme sobre a Batalha de Waterloo. Portanto, estes recriadores vão viver 8 ou 10 dias nas condições em que viveram os verdadeiros soldados de há 200 anos. Sem água, sem casas de banho, a viver em tendas, esteja a chover ou a fazer sol ou a nevar, é assim que vão viver durante aqueles dias que lá estão. Porque nada lhes vai ser dado nesse aspecto
água para tomar banho, algum conforto nada. Que não vão ter. Se estiver a chover, pois terão que aguentar as chuvadas. Portanto, vai ser muito difícil para os recriadores suportarem estas condições meteorológicas que são frequentes na Bélgica. Aldo, para os participantes, sem qualquer tipo de remuneração. Sem qualquer tipo de remuneração. Amor à camisola mesmo. Amor à camisola mesmo. Não há remunerações para ninguém nestas recriações. Então, os meus amigos aí em casa estão a ver o significado destas instituições que existem pela Europa, das associações napoleónicas. O empenho desta gente é qualquer coisa de extraordinário. Diz José. Agora, não sei se eu desertar da tropa, se calhar sou fuzilado. Vamos-nos reportar ao tempo do Napoleão. Se eu desertar, o que é que me pode acontecer? No mínimo ser fuzilado. Sem apelo nem grave. Não sei se vou desertar se me sujeitar a essas condições. Provavelmente nem sequer chegarias a dar o passo atrás, porque limpavam-te o sebo logo na hora. Eu com estas condições não sei se aguento. Ora bem, uma vez estamos muito perto do fim, eu gostaria de vos dizer o seguinte. Eu pedi aqui ao Sr. Tenente-Coronel, na próxima semana, como ele disse, vai estar em Gouveia, pedi para endereçar, em Almeida, peço desculpa, para endereçar ao Sr. Presidente da Câmara de Almeida, em nosso nome, em nome deste programa, um convite para vir aqui, juntamente com outros elementos da Associação Napoleónica, para falarmos muito a sério sobre o cerco de Almeida. Porque eu considero que, estando aqui tão perto da nossa região, que merece a pena divulgar e merece, seguramente, e sem margem para dúvidas, a vossa visita. E se nós vos pudermos fornecer ainda mais motivos para irem, pois nós estamos cá também para isso. Eu espero poder dar-vos notícias em breve sobre esta diligência que vai ser efetuada em nosso nome, para podermos depois agendar com a Câmara Municipal de Almeida e com a Associação Napoleónica uma conversa aqui no estúdio sobre esta reconstituição, que, como já vos disse, e volto a dizer, merece a pena ver. Sobre todos os aspectos. Desde a componente de infantaria, a componente de cavalaria, tudo merece a pena. E artilharia. E além de tudo mais, podem assistir ao disparar dos canhões, mesmo ao lado da peça, podem interagir com os recriadores, não figurantes, recriadores, o que é seguramente uma experiência única que vão poder ter. E esqueci-me de referir, sim, diz. Ainda a propósito da Almeida, que a Câmara Municipal de Almeida tem um grupo, que é o Grama Grupo de Criação Histórica do município de Almeida, que é sócio da Associação Napoleónica Portuguesa. E neste momento foi constituído mais um grupo na freguesia do Vimeiro, ali junto a Torres Vedras, entre Torres Vedras e Lourinhã, também um grupo de recriação histórica. Portanto, que também será sócio, também é obrigatoriamente sócio da Associação Napoleónica. Portanto, nós neste momento estamos a fazer uma reorganização de toda a Associação Napoleónica, portanto, em que a Associação Napoleónica será, isto utilizando uma linguagem militar, uma espécie de Estado-Maior que recebe os convites das várias associações napoleónicas e os difunde pelos vários grupos de recriadores que depois informam se querem ir ou não a esta ou àquela recriação histórica. Diz José. Esta pergunta é para o Sr. Alferes, não é para o Sr. Tenente-Coronel. Eu posso ser sócio da Associação Napoleónica? Pode ser sócio, tem que ter uma farda e o respectivo equipamento. Necessito desses requisitos. Exatamente, e participar nas recriações históricas. Pronto, eu só fiz a pergunta para saber se quem quisesse ser sócio se podia ser. Se podia inscrever como sócio, mas obedece a esses requisitos que não são tão baratos nem tão acessíveis como isso. Exatamente, não é? Exatamente. E pode, inclusivamente, para mim é essencial a pessoa que queira fazer parte destes grupos deve gostar essencialmente da história militar portuguesa.
estudar também, porque nós estudamos a história militar portuguesa, neste caso concreto, relativa a essa época da Guerra Peninsular. Sim, senhor. Eduardo, não sei quanto tempo ainda temos. Muito pouco tempo. Dá-me só a hipótese de sim, não era neste caso o Sr. Alferes divulgou aqui que estão a constituir sócios da Associação Napoleónica. O nosso programa não se limita a dar entrevistas ou a fazer entrevistas ou a entrevistar seja quem for. Também fazemos divulgação de cultura. Exatamente. Tem sido essa uma das preocupações deste programa. Muito bem, em jeito de despedida, o que é que tem para nos dizer? Vão a Almeida. Primeiro tens de perguntar ao Sr. Alferes e depois ao Sr. Tenente Coronel. Responde as duas qualidades em simultâneo. Em simultâneo. Portanto, Almeida em último fim de semana de agosto e no dia 27 de setembro a Câmara Municipal da Milhada pediu à Associação Napoleónica para começar a tratar da recriação histórica da Batalha de Bussaco. Tivemos uma primeira reunião no dia 6 deste mês com a Câmara de Almeida, da Milhada. Estão-nos a pedir para trazermos entre 150 a 200 recriadores para fazermos a recriação da Batalha do Bussaco, que será no dia 27 de setembro, de manhã. Exatamente. E no dia 26 de setembro faremos uma recriação de uma escaramuça na Vila do Luso. Muito bem. À noite. Muito bem. Pronto, meus amigos, resta-nos agradecer a vossa companhia. Queremos agradecer aqui ao Sr. Tenente Coronel o facto de ter estado aqui connosco hoje e esperamos tê-lo novamente. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Tu agradeces ao Sr. Tenente Coronel, eu agradeço ao Sr. Alferes. Muito bem. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Ora bem, meus amigos, quarta-feira retomamos as nossas emissões regulares com o Sr. Engenheiro António Monteiro, com quem vamos conversar sobre gastronomia e vinhos. E na quinta-feira teremos aqui uma conversinha muito simpática sobre fotografia com um fotógrafo amador, com o Sr. Luís Coelho. Como de costume, eu digo isto em todos os programas, a nossa porta, ou neste caso o nosso microfone, está sempre aberto para qualquer iniciativa de caráter social. Portanto, resta-nos agradecer, despedirmos, desejamos uma continuação de uma boa semana até à próxima quarta-feira às 21 horas, cá estaremos convosco. Até lá, fiquem bem, sejam felizes, muito boa noite. Boa noite. E até à quarta-feira.